Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje aqui, como eu falei para vocês, estamos para ensinar uma técnica de meditação completa. Como você... Eu tenho ouvido algumas pessoas me falarem, olha, eu sou muito ansioso, eu não consigo meditar. Todos nós somos ansiosos, né? E nesse momento, principalmente, estamos bastante ansiosos, né? E fica ainda até mais difícil meditar. Se normalmente já era, imagine em tempos onde a ansiedade pode estar maior. Mas é isso que eu quero falar para vocês. A meditação é, na verdade, uma técnica, né? Quando bem executada, e vocês vão executar bem, porque eu vou ensinar o passo a passo direitinho. Quando bem executada, essa técnica produz alguns efeitos na nossa mente e no nosso corpo. E esses efeitos são de extremo benefício para a nossa saúde. O que é esse efeito, né? É um estado modificado da consciência. Então, a nossa consciência, ela volta para um estado de relaxamento. Nosso cérebro volta para um estado de relaxamento, um estado de repouso, onde todas as nossas funções ficam equilibradas. Esse estado, na verdade, não é sempre assim, né? Quando nós estamos estressados ou quando nós estamos nos sentindo ameaçados, o nosso corpo reage. Reage jogando o nosso corpo... tem uma série de modificações nesse momento, né? Ele ganha uma dose grande de adrenalina e cortisol que vão impulsionar várias modificações no nosso corpo, que são batimento cardíaco fica muito acelerado, a respiração fica mais acelerada, o sangue fica concentrado nos músculos, as células recebem uma dose grande de glicose, que é para dar muita energia. O nosso sistema imunológico, nesse momento, fica em segundo plano. Por quê? Porque nós estamos num momento de lutar ou fugir. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar no mecanismo de luta ou fuga. Então, o nosso corpo fica em alerta máximo para nos defender de um ataque. Então, nós estamos preparados nesse momento ou para fugir ou para lutar, certo? Só que o que é o normal? O normal é voltarmos depois, voltarmos para um estado equilibrado. Esse estado equilibrado permite que todas as nossas funções que estavam em segundo plano, no momento de luta ou fuga, momento de estresse, como por exemplo o sistema imunológico, voltem a atuar satisfatoriamente, nos protegendo de doenças. Então, o que eu estou falando para vocês é que a meditação, ela produz benefícios. E esses benefícios já são verificados cientificamente. Já foram feitas várias experiências com meditadores experientes e foi verificado que eles, depois de um evento estressante, voltam muito mais rápido ao estado de equilíbrio normal do corpo do que nós que não formos meditadores, certo? Então, a meditação, na verdade, é um grande recurso. É um grande recurso para qualquer momento da nossa vida. Ela deve se tornar, na verdade, um hábito de saúde física e mental. Porque a gente precisa até parar de pensar que o nosso corpo é separado da nossa mente. O que você faz com o seu corpo, você faz com a sua mente. Então, quando você está num estado mega acelerado, trabalhando muito, comendo muito mal, dormindo muito mal, para produzir algum trabalho, para dar mais resultado, na verdade o que você está fazendo é aos poucos adoecendo, não só o seu corpo, como a sua mente também. Num estado muito acelerado, muito ativado, você não consegue ter a calma e o discernimento necessários para poder até tomar as melhores decisões. Então, nesse momento, olá, Tony, Sofia, Patrícia, Mirna, beijo para vocês. Fabrícia, Malu, olá pessoal. Então, hoje o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês a técnica completa e o que eu acho que é o mais interessante, espero que vocês fiquem para nós podermos meditar juntos. Vamos romper esse isolamento fazendo um grupo que está conectado em torno de algo bastante positivo, que vai trazer qualidade
para nós nesse momento de crise, certo? O interessante da internet é que nós estamos longe fisicamente, mas o vínculo e a conexão é possível. Isso é muito interessante. Vamos aproveitar e vamos alimentar essa conexão, certo? Bom, por que ensinar meditação agora? Porque a meditação, ela é, na verdade, recente no Ocidente, certo? Nós ouvimos falar não há muito tempo. Até agora está um pouco na moda, descolado, meditar e tal. Para nós ocidentais, é algo relativamente novo. Mas eu não sei se vocês sabiam que no Oriente, na China, na Índia, no Tibete, já é bastante conhecido, é bem antigo. E eu vou contar para vocês que há indícios de que é muito mais antigo, o ato de meditar é muito mais antigo, esse estado modificado de consciência, conseguir chegar nesse estado modificado de consciência, é bem mais antigo do que a gente imagina. Na verdade, remonta lá para os tempos das cavernas. Sabiam disso? Eu achei bem interessante quando eu li a respeito. Por quê? Porque lá nos tempos das cavernas, há mais ou menos 800 mil anos, o homem descobriu o fogo, o domínio do fogo. Então, sabia fazer fogueiras. Quando o homem descobriu e dominou o fogo, ele conseguiu estar dentro das cavernas com aquele fogo e reunidos vários homens, várias pessoas, vários humanos dentro da caverna em torno do fogo. E esse estar em torno do fogo era algo que propiciava conforto, segurança, porque o fogo aquecia e também afastava os animais. Então o homem conseguia, naquele momento, passar daquele estado de luta-fuga, de ameaça o tempo todo, para um estado de relaxamento, de descanso e até de união com os outros humanos. E também havia uma outra questão. Aquele momento, né, onde eles ficavam ali olhando aquela chama, que era o único foco. Imagina, todo o mais estava escuro, era olhar aquela chama. Então, aquela chama ali dançando na frente dos olhos das pessoas, levava também a um estado de relaxamento, esse estado alterado de consciência, estado modificado, é um estado de relaxamento, onde todos os outros estímulos, além do fogo, eles ficavam em segundo plano, que é uma situação que é bastante familiar para quem medita. A gente vai utilizar, e eu vou ensinar para vocês hoje, um foco principal, a âncora, né, que seria o nosso objeto de meditação, e todos os outros estímulos secundários a isso. Então, nós vamos focar em um estímulo para que todos os outros fiquem lá em segundo plano, certo? Agora, eu achei interessante, né, como a meditação é algo bastante antigo, eu estava falando para vocês, bastante antigo no Oriente. Na China, era considerado o ato de meditar uma habilidade que assegura o sucesso numa tarefa difícil. Então, era uma prática constante e, ao contrário do que nós ocidentais, algumas pessoas ainda pensam aqui, por que eu vou parar para meditar? Eu tenho que estar acelerado, eu tenho que estar produzindo, fazendo coisas, mandando e-mail, fazendo planilha. Vou parar para meditar? Vou ficar parado sem fazer nada? Os chineses não pensavam isso. Eles pensavam, e outras culturas antigas, né, que o ato de meditar, ele desenvolve a habilidade, a capacidade para atingir metas, sejam elas quais forem. Então, por que isso? Porque quando você medita, você regula a respiração, você diminui o metabolismo, diminui o batimento cardíaco, relaxa o tônus muscular e você encontra então um tônus muscular adequado, que não é tenso nem largadão, porque a meditação não é para você ficar largado, a meditação é para você ficar atento e relaxado. Esse seria um tônus bastante adequado para que você se dedique a alguma tarefa que exija, pós-meditação, a uma tarefa que exija foco,
exija discernimento, clareza de ideias e, muito importante que eles perceberam nessa época, quando você coloca o foco para dentro de si e não fora de si, não no mundo externo, nos estímulos externos, mas você volta o foco para dentro de você, para o seu interior, você consegue descobrir que a nossa consciência, ela não funciona só, as nossas descobertas não funcionam só a partir do que a gente percebe através dos órgãos dos sentidos. A nossa consciência, quando você conecta com você mesmo, você percebe que existem outras formas de percepção, além dos órgãos dos sentidos. E é desenvolvida, é ampliada a função intuição. É uma função que não é normalmente utilizada por nós. Nós somos muito apegados aos dados concretos, não é? A gente quer saber o fato concreto. Não, peraí, eu só acredito vendo. Então, quando existe um desenvolvimento, uma ampliação da consciência, nós podemos contar com outras funções psíquicas bastante importantes, como a intuição, por exemplo. E a meditação, ela também vai desenvolver a capacidade de focar. Isso é visto cientificamente. A concentração dos meditadores, ela é muito boa. Ela melhora. Você consegue, através de... Eu acredito também que é pelo fato de quando você medita, você está presente, você está focado. E você não fica prestando atenção a mil coisas ao mesmo tempo. E você dá uma abaixada naquela superaceleração do pensamento. Porque você pode perceber, quando você está muito acelerado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você não presta atenção direito. Aí você fala, mas onde é que eu deixei mesmo aquele lápis? Aí será que eu fechei a porta? Você não está presente. Quem não está presente não prestou atenção. Consequentemente, não vai lembrar depois, certo? A meditação, então, é também um treino mental. Não é uma coisa esotérica para você ficar viajando em outros planetas. Pelo contrário, ele vai te trazer para muito mais presente em todas as suas capacidades mentais, de consciência racional também, apesar de que nós relaxamos um pouco a lógica, né? Isso eu vou explicar para vocês, que é o grande pulo do gato da meditação, que aí vocês vão saber o que é, se estão meditando ou não. Isso tem como a gente saber. Essa lógica, esse lado nosso racional, que é ver para crer, que acredita em planilhas, em dados concretos, ele é utilizado, a parte racional, na medida em que você fica focado no seu objeto de meditação, na sua âncora de meditação. E nesse momento, você também está utilizando a lógica para dar uma relaxada na lógica. Por quê? Você para de ficar se conectando de pensamento em pensamento. Então, na verdade, você está usando a sua mente de forma mais produtiva, certo? Vocês vão perceber isso, eu acho muito importante fazer a prática, certo? A meditação é algo que é importante você ouvir, porque você precisa aprender a técnica para usá-la adequadamente, mas é muito importante que você experimente para poder sentir os benefícios. Você não precisa acreditar em mim, você testa em você mesmo para verificar se o que eu estou falando é ou não é. Tudo bem? Então, antes de mais nada, deixa eu ver que horas são agora, eu gostaria que a gente pudesse voltar um pouco naquela imagem do homem das cavernas. Lembra que eu falei para vocês que nós humanos, quando descobrimos o fogo, nós conseguimos um pouco de paz e tranquilidade, poder relaxar em torno de uma fogueira. Outra coisa que há indícios, não existem provas concretas, tá, de que os homens meditavam e conseguiam estado alterado de consciência. Porém, pela avaliação de historiadores, biólogos, enfim, pessoas que estudam, né, desenvolvimento humano, verificaram que o cérebro humano já tinha essas capacidades de conseguir perceber a possibilidade, perceber que quando realizava algumas atividades,
aquilo produzia um X estado de consciência. No caso aqui, estar em torno de uma fogueira, olhando aquela fogueira e relaxando, produzia um estado de êxtase, de relaxamento. E isso é algo que foi aprendido e é repetido. Nós humanos, nós repetimos, né, os nossos comportamentos. E outra coisa que eu achei interessante quando eu soube é que os humanos, quando nós éramos caçadores, nós ficávamos escondidos espreitando o animal para poder caçá-lo, certo? E esse era um ato que exigia muita concentração, muita calma, muito foco. Por quê? Se relaxasse, podia perder a caça, ou podia até ser caçado, podia virar a caça, né? E qualquer barulho mais brusco iria assustar o animal. Então, esse estado de... foi treinado um controle da respiração, um foco, uma presença para conseguir fazer esse ato de caçar, certo? Então, nós já aprendemos a fazer isso. Na verdade, nós temos na nossa psique, no nosso organismo, até nas marcas ancestrais, a capacidade de entrar nesse estado de relaxamento, de repouso cerebral. Agora, então eu gostaria que nós começássemos já a entrar no clima. Para fazer a meditação, vamos imaginar que nós estamos todos, cada um na sua caverninha. Claro, nós estamos cada um na nossa caverninha nesse momento, né? Mas vamos imaginar que nós estamos todos juntos, numa caverna muito acolhedora. E no centro dessa caverna existe uma fogueira. Se você puder até fechar os olhos um pouquinho e sentir. Vamos imaginar que a sua caverna, ela tem algum aroma de alguma planta, de alguma erva ou de alguma flor que você goste. Algum perfume bastante acolhedor, bastante agradável, que vai produzir uma sensação de conforto, de bem-estar. E você está então relaxando, sentindo esse calor dessa fogueira que aquece, que acolhe. Vou acender aqui a minha fogueira, um efeito especial. E você então relaxa, sabendo que você está seguro, que você está protegido. E você olha para essa fogueira e se deixa encantar por esse fogo, simplesmente contempla o fogo. Como ele é bonito. Tem algumas cores diferentes, amarelo, vermelho, laranja, tem um brilho. Relaxa um pouco na presença desse ambiente acolhedor. Respira. Solta o ar que estava contido no seu peito, relaxa um pouco. Quando você inspira pelo nariz, você solta o ar pela boca, com os lábios abertos, com a boca aberta, você diz para sua mente que você está relaxado, que está tudo bem, que você está seguro. Nós não respiramos assim em estado de tensão e de alerta. Nós só respiramos assim quando estamos seguros e relaxados. Então agora vai abrindo aos pouquinhos os olhos, piscando um pouco, dando aquela alongada, espreguiçada.
E antes de fazer um outro relaxamento dos ombros com vocês, eu acho interessante sempre relaxar um pouco o corpo, principalmente em momentos de maior tensão. Eu recomendo que vocês relaxem o corpo, tá? E eu vou dar uma dica para vocês agora. Mas antes de fazer o relaxamento do corpo, eu gostaria que, quando eu falar em corpo, vamos pensar em corpo todo, corpo, mente, todo o nosso ser, tá? Antes de relaxar o corpo, eu vou falar para vocês o que é a técnica. Se alguém de vocês quiser anotar, eu acho interessante anotar um pouquinho, mas se vocês não anotarem, não tem problema. É importante prestar atenção. É que anotar na hora, depois a gente fica meio preocupado porque esqueceu, mas qualquer coisa vocês me perguntem, certo? Depois eu respondo direct, qualquer dúvida que vocês tiverem, não tem problema. Bom, eu falei para vocês da chama do fogo, né, como um foco, um objeto de meditação. E o que é objeto de meditação? É o que vai permitir que a nossa mente esteja nesse foco primário e que os outros estímulos fiquem em segundo plano e dessa forma a nossa mente acalme. Então, o que nós vamos usar hoje como objeto de meditação? Primeira coisa, sempre a respiração é o nosso objeto primeiro de meditação. Quando vocês estiverem com mais prática, né, de meditação, vocês vão conseguir utilizar até somente a respiração. Mas no início, eu recomendo que a gente utilize pelo menos 2 âncoras. A gente chama também foco de meditação, objeto de meditação ou âncora. Âncora, realmente pelo sentido mesmo da âncora, de segurar o barco, né? De evitar que o barco fique à deriva quando ele está no porto ou numa tempestade. Então, a âncora vai ser o que vai permitir que a nossa mente não fique à deriva em milhões de pensamentos que vão causar ainda mais estresse, certo? Pensa, por exemplo, nos pensamentos relacionados às notícias que nós estamos vendo no Brasil e no mundo inteiro. Pensa em você conectando num pensamento em outro, o que está acontecendo na Itália, as imagens, as notícias, o quanto está sendo prospectado para daqui para frente, né? As expectativas que nós temos, né, das notícias ruins que podem vir. Então, isso tudo faz com que a gente entre num estado de ansiedade que não é bom. Primeiro que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Parece que nós estamos tomando ações positivas, não é? Mas, de qualquer forma, é importante, seja qual for a situação externa, que você tenha um ambiente interno de refúgio. A meditação é o nosso grande refúgio. Por isso que muitos meditadores pertencem a correntes filosóficas e religiosas. Eles realmente praticam a meditação como forma de refúgio e como forma de desenvolver habilidades da mente, habilidades da alma, atitudes positivas, certo? Então, vamos aprender com os nossos ancestrais que já têm essa prática e nos ensinam o quanto ela é boa, o quanto ela é interessante. Então, nós vamos ter 2 âncoras. Uma é a respiração, que é a respiração do meditador. Como que é a respiração do meditador? É uma respiração nasal, ela é abdominal, ela é silenciosa, harmônica e o mais lenta possível. Nasal por quê? Durante a respiração, durante a prática de meditação, nós estaremos respirando somente pelo nariz. Os lábios, eles ficam relaxados, o maxilar é relaxado, mas os lábios ficam fechados, mas relaxados, certo? Por quê? Porque essa respiração nasal, ela começa a ficar mais lenta e mais profunda. E a respiração abdominal também é uma característica, né, dessa respiração do meditador. Por quê? Ao invés de você respirar aqui em cima no peito, você vai procurar fazer com que o ar vá até o seu umbigo, como se você estivesse enchendo um balão no estômago. É uma imagem que a gente usa para quem tem uma certa dificuldade. Falamos, mas respiração eu respiro, como é que eu vou saber onde é que é? Então, agora eu vou te falar. Agora você vai pondo a mão sobre o estômago, nós podemos até fazer agora juntos,
Inspira e tenta levar essa respiração para o seu estômago, de forma que você perceba que a sua mão ela vai um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, porque a barriga está enchendo um pouco e esvaziando um pouco. Vamos tentar? Faça aí a sua respiração, é sempre bom. Inspira pelo nariz, enchendo o abdômen. Segura uns 2 segundos e solta também pelo nariz. Percebe que é um movimento sutil, você não precisa fazer força, tá? Porque é uma coisa lenta, harmoniosa, silenciosa. É diferente daquela respiração que eu falei antes, que a gente solta o ar pela boca. Essa respiração de soltar o ar pela boca, assim, ela é mais para você soltar um pouco aquela tensão, aquela trava que tem, sabe? Quando você não consegue ampliar a sua respiração. Na verdade, você consegue isso fazendo a respiração nasal e abdominal, que é a respiração profunda que vai relaxar você aos pouquinhos. Só que você vai fazer mais respirações. Aquela que a gente faz respirando pela boca, ela já começa a te preparar para esse estado meditativo de relaxamento. E vai já dizer para o seu corpo, olha, relaxa, tá tudo bem, tá tudo seguro aqui. Não é luta e fuga, não tem ameaça, aqui está tudo bem. Mas a respiração do meditador, quando a gente tocar o reloginho, marcar o tempo para fazer meditação, a respiração que será a nossa âncora é essa. Nós vamos reparar, nós vamos ter o foco da nossa atenção em respirar pelo nariz e pelo abdômen. E essa respiração pode até começar um pouco ansiosa, um pouco meio travada, mas você vai insistindo e ela vai ficando mais lenta, vai ficando mais profunda e ela também vai relaxar seu corpo, tá? Por isso que na meditação também nós precisamos de um certo tempo. Essa meditação de 1 minuto, eu não vejo muito resultado. A meditação, a meu ver, tem que ser pelo menos 5 minutos até 20, tá? Não precisa ser mais do que 20, até não vamos exagerar, que é para não ficar uma coisa chata. Depois a gente fala, não consigo encaixar no meu dia mais do que 20 minutos. Então não precisa ser mais do que 20 minutos, até porque as experiências que foram feitas, os resultados obtidos foram com meditação, com 20 minutos de meditação. Então, é suficiente, é bom, traz os benefícios que a gente procura, certo? Então, a segunda âncora, mentalização. Então, nós não vamos falar, nós vamos, quando inspiramos, mentalizar a frase, tudo passa. E aí a gente inspira, mentalizando tudo passa, segura 3 segundos a respiração, mentalizando a letra E. Tudo passa, inspira, mentalizando tudo passa, segura 3 segundos, mentalizando E. Aí quando soltar o ar, expirar pelo nariz também, você vai mentalizar, isso também vai passar. Então, inspira, mentalizando, tudo passa, segura 3 segundos e expira. Isso também vai passar. Junto com a respiração, que você vai estar prestando atenção no seu abdômen, que vai fazer aquele movimento de enche e esvazia, que é sutil, mas você vai perceber que a sua barriga vai se movimentar para fora e para dentro. O umbigo dá uma contraída quando você expira, quando você solta o ar, a barriga ela contrai, é natural isso acontecer, tá? Vai ser uma âncora, um foco. E o outro foco, inspira, mentalizando, tudo passa e, durante 3 segundos que você suspende a respiração, expira, isso também vai passar. O que acontece nesse momento? Você está
quando vierem outros pensamentos, outras notícias, vai ouvir um barulho no vizinho, vai pensar que tem que pagar a conta amanhã, quando vier esse outro pensamento, você deixa embora, não se conecta, não se envolve, não se engaja nele, não dê continuidade. Se você nesse momento se distrair um pouco, não tem problema. Olha, isso é importante, presta atenção. Se você, por alguma razão, se envolver, perder, escapar, falar, ai, onde eu estava? No tudo passa ou isso também vai passar? Volta para inspirar, tudo passa. E isso também vai passar. Se distraiu, volta. Essa é a grande questão da meditação. Quando eu sei que eu estou meditando? Quando eu perdi e voltei para a âncora. Agora, se eu perder e não voltar mais, aí eu não estou meditando mais, eu estou fazendo outra coisa. Mas para você conseguir os efeitos positivos no seu corpo e na sua mente da meditação, é preciso que você não abandone a âncora. Tá? Lembra, ela é a sua âncora, é ela que vai permitir que você não fique à deriva, que você não fique ruminando pensamentos, certo? E o que é importante, assim, o fundamental na meditação é o relaxamento da lógica, justamente. A âncora, que é isso que eu falei para vocês, eu dei para vocês 2 âncoras, daqui a pouco nós vamos praticar, não precisa se preocupar em praticar agora, tá? Você que já começou a praticar, espera um pouquinho. Primeiro a gente vai falar, vai marcar o tempo, todo mundo vai junto, certo? Espero que você continue aqui. Mas a âncora funciona junto com algo muito importante, que é o relaxamento da lógica. O que é o relaxamento da lógica? É não julgar, não analisar e não criar expectativa. Então, nesse momento, marcou o relógio para começar a meditar, não julgue se o que você está fazendo é certo ou errado. Não analise, isso é bom ou ruim, deveria mudar essa técnica, porque essa não é boa, eu vou fazer outra que eu criei agora muito melhor. E não crie expectativas tipo, nossa, puxa, eu estou meditando, que maravilha, eu estou ficando muito sábio, muito iluminado, muito relaxado. Tudo que aparecer fora da âncora, que é essa frase que eu falei para vocês, coordenada com a respiração, tudo que aparecer além disso é fugir da meditação. Pode ser o sentimento mais sublime, não é só coisa negativa que aparece, às vezes vem os pensamentos mais sublimes, as ideias mais fantásticas, tudo isso é dispersão, é distração, tá? Porque a nossa mente ela não está acostumada a relaxar. Nós vivemos num ambiente extremamente acelerado e nós vivemos rastreando o perigo o tempo todo. Isso é desde que nós, lá do tempo das cavernas, nós humanos temos a capacidade de rastrear o perigo, prever situações e nos preparar para ela. Isso é muito bom, mas é também um hábito, às vezes vai no automático. Quando nós estamos na nossa caverninha, no aconchego do lar e nós podemos relaxar, nós também não... Nós perdemos a habilidade de fazer isso, né? Então, vamos retomar essa atividade de relaxar, de deixar o cérebro ok de novo, preparado para outros momentos, certo? Então, o que vocês acham? Manda coraçãozinho se vocês entenderam, se a gente já pode começar a nossa prática. Tem uma sinalizada que vocês estão achando suficiente essa explicação. Manda um coraçãozinho para eu saber que está tudo bem, que a gente pode continuar. Ótimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida antes da gente começar, por favor, podem falar, tá? Ainda dá para a gente fazer, tirar a dúvida, tá bom? Bem, então vamos lá. Gente, eu já dei a dica na outra live, vou dar essa dica de novo, tá? Que é o seguinte, no celular, todo mundo tem celular, eu acho a forma mais prática, é você, no reloginho do celular, marcar 10 minutos, que é o que eu recomendo, 10 minutos para quem está começando, 10 minutos, aí nas segundas, faz 2 semanas 10 minutos, depois na terceira semana já passa para 7,
depois passa para 10 até 20. Não precisa passar de 20 minutos, tá bom? O ideal é que seja diário, meditação é um hábito diário. Quanto mais, melhor, quer dizer, não quanto mais quantidade, várias vezes por dia. Agora que nós estamos com mais tranquilidade, não precisa, talvez, né, algumas pessoas, quem está com mais tranquilidade, não precisa se deslocar de um lugar para o outro, pode aproveitar e meditar de manhã e no final, no começo da noite, no final da tarde. Mas, como eu ia dizendo, eu tenho aqui no meu celular esse som de sinos tubulares, que eu acho bastante interessante, porque ele é, assim, estão ouvindo? Ele é bem suave, né? E ele quando você termina a meditação, ele não dá aquele som que estressa. Então, se você não tiver um som assim mais suave no seu celular, que eu acredito que você tenha, abafa um pouco o som, tá? Para não ficar aquela coisa, quando terminar o período, você levar um susto, tá bom? Então, vamos deixar marcado, ainda não começou a contagem, tá? Quando começar a contagem, eu aviso para vocês. Nós faremos apenas 5 minutos, mas que será o suficiente para vocês sentirem e até poderem me fazer alguma pergunta, me dar algum retorno de como foi, tá bom? Mas antes vamos relaxar um pouquinho. Como que eu gosto de começar? Senta na posição do faraó, que é, você já viram o faraó nos desenhos, ele sentadinho na cadeira, com as mãos sobre os joelhos, a coluna ereta, sem a cabeça encostada, tá? Para meditar, não fique deitado, porque você pode dormir, né? E também não encoste a cabeça para também não ficar muito relaxado e acabar dormindo. O queixo é paralelo ao chão, a coluna é ereta e os ombros relaxados, certo? As mãos sobre os joelhos. Se você preferir posição de lótus ou perna de índio, que é a perna cruzada, tá ótimo. Se você já está acostumado assim, ou se você tem um bom alongamento, se sente bem assim. Então, pode começar. Vamos colocando a gente na postura, sentado na cadeira ou perna de índio. E vamos primeiro fazer aquela respiração que não é a do meditador, que é muito legal, pré-meditação, que é a gente inspira pelo nariz e ao mesmo tempo eleva os ombros sem levar a cabeça para trás, tá? Mantém sempre o ombro paralelo ao chão. Inspira, levantando o ombro e solta. A gente coordena, inspira, tensionando bem o ombro e solta pela boca, relaxando o ombro e relaxando o maxilar. Quanto mais você tensionar o ombro, mais legal você relaxa depois. Então vamos de novo, mais uma caprichada. Solta bem. Você pode perceber que só de fazer isso você já entrou num outro estado de relaxamento. Agora, para dar só mais uma relaxada, gente, enquanto inspira, a gente faz um círculo com o ombro. Então, inspira levando para cima, expira levando para baixo. Redondo. Tenta fazer esse círculo o maior possível, que é para mexer bem toda a musculatura dos ombros e até das costas. Agora inverte o sentido, começa lá atrás. Inspira, solta. Ok. Dá aquela espreguiçada, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, no caso ao contrário aqui, né? Eu confundi a esquerda com a direita, mas é isso aí, de um lado e de outro.
Ok, estamos prontos. Então, quando eu marcar o relógio, 5 minutos, nós faremos respiração nasal, somente nasal, abdominal e silenciosa. E o mais lenta possível, inspira, pensa, tudo passa, segura 3 segundos e solta. Isso também vai passar. Vamos lá? Tá começando agora.
Pronto, terminou nossos 5 minutos. Observa como você está se sentindo. Se você me acompanhou até agora, fez a prática junto comigo, por favor, me dê um retorno, se você quiser, seria muito gentil da sua parte. Gostaria de saber como foi para você. Mas antes, se você me permite, eu gostaria de fazer uma dedicatória. Gostaria de dedicar os benefícios conseguidos com essa prática a todos os trabalhadores da saúde, a todos os trabalhadores da alimentação, das entregas, que estão aí dando um duro danado, se arriscando nas ruas, nos hospitais, em todos os lugares, nos restaurantes, preparando comida para trazer para nós. Quero dedicar a todos eles muita saúde, muita força e muita gratidão. Se algum de vocês também quiser fazer alguma dedicatória, fique à vontade para escrevê-la aqui. E gostaria de recomendar a vocês fazer essa meditação. Por uma semana, procure não alterar nada nessa prática. Faça exatamente, aliás, procure não alterar nada nessa prática, não ficar movimentando o corpo. Ache a postura confortável, mantenha até o final. Procura manter a visualização, a mentalização exatamente como eu falei, a respiração, tá? Pensa no relaxamento da lógica, não julgar, não analisar, não criar expectativas. Relaxa nessa prática, você vai ver que vai ser muito importante e que a gente possa, com essa live e outras que virão, espero, semear a meditação, porque é algo extremamente importante para o nosso equilíbrio. Eu posso falar para vocês por experiência própria, passei momentos bastante críticos na minha vida, onde a meditação foi minha grande âncora. E eu sou muito grata a quem me ensinou e a todos que me ensinaram, porque realmente é de grande benefício para mim. Isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu venho praticando 2 vezes por dia agora, por conta eu quero realmente ter mais estabilidade, eu quero ter mais confiança, né? Não vamos deixar que o passar do tempo e essas notícias ruins nos afetem. A meditação traz um refúgio. O mundo externo pode estar assim, bem difícil, mas internamente você tem um refúgio de paz, de tranquilidade. A Mirna pergunta, antes de dormir é bom? Olha, meditação é bom antes de dormir, porém a gente tem que evitar estar com muito sono. É melhor que você faça um pouco antes, quando você não está exatamente se preparando para dormir, tá? Porque você pode realmente ficar com muito sono e acabar não meditando. Então, é até mais interessante que vocês façam ao cair da tarde, assim, no início da noite, sabe? Aquele pôr do sol, comecinho da noite, assim, que você já começa a relaxar e preparar seu cérebro, seu corpo para dormir. Aí tem mais benefício. Mas claro que se você não tiver com sono e quiser fazer antes de dormir, tudo bem também. Experimenta, sabe? Não tem uma rigidez, você pode experimentar. Desde que você não durma, tá valendo, tá ótimo, tá certo? A meditação só não é interessante que você faça quando estiver com muito sono, quando tiver bebido ou usado drogas, no caso de uso de drogas legais ou não, sua mente já está modificada, está alterada, e óbvio que você não vai conseguir meditar. Para pessoas com crises psicóticas, esquizofrenia, problemas dessa natureza, não é recomendável, tá? Isso é importante dizer, não é recomendável para pessoas com crises psicóticas. Melhor que não faça. Existem estudos, mas ainda não existe uma segurança para a indicação dessa prática nesses casos, tá bom? Se vocês tiverem alguma observação a fazer, alguma dedicatória a fazer, de qualquer forma, eu quero agradecer demais a presença de vocês. É maravilhoso saber que do outro lado existem pessoas conectadas e que a gente possa aumentar esse círculo e que a gente possa meditar e trocar esse sentimento de união
para causas importantes, para momentos de qualidade na nossa vida. Tá ok? Então, vamos nos despedir. Se vocês puderem me mandar assim, aquele coraçãozinho. Obrigada, Maria Lúcia. Parabéns você de ter estado aqui, porque isso significa que você é uma pessoa que está conectada e ligada na sua saúde e na sua qualidade de vida, né? Eu penso assim, quem esteve aqui presente até essa hora, eu acho que está com uma atenção focada nessa questão. Cris, um beijo para você. Aline, obrigada a você também. Espero que vocês pratiquem. Coraçõezinhos para a gente se despedir, então, porque logo, logo o Instagram derruba a nossa live. Tem mais 7 minutinhos. Beijo para vocês. Espero que essa meditação ajude a dormir melhor, a passar uma noite bacana. E amanhã, lembrem, 10 minutinhos, marca no relógio. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Obrigada, Tony. Um abraço para todos vocês. Patrícia, super beijo. Até mais. Beijo.